Bem-vindo ao ambiente do Saúde de Valor. Essa é a etapa zero da Trilha Valor. Ela é uma etapa dedicada para quem acredita que não tem tempo para racionalizar e transformar a realidade em que vive atualmente. É a etapa sobre tempo e crescimento, que vem antes de todas essas outras que fazem parte da trilha. Porque já faz 12 mil anos que tivemos o nosso tempo roubado de nós. São 12 mil anos de escravidão, porque faz mais de 12 mil anos que os seres humanos mais inteligentes, mais esforçados, mais criativos e mais ousados da sua época tomaram uma decisão que parecia brilhante, mas os encurralou por milênios, porque eles não eram os comuns, eles não eram os acomodados, eles eram os melhores, eles eram os mais inteligentes entre todos os seus pares. Eram também caçadores e coletores, como todos os outros homens. Mas um dia eles decidiram tentar fazer algo novo. Domaram a terra, previram as chuvas, cultivaram o trigo. E com isso, deram início à agricultura e à maior ilusão de progresso que a humanidade já viveu. Sim, eu concordo que foi uma revolução. E graças a ela, hoje a gente tem as cidades onde a gente mora, as escolas, hospitais, aviões. Hoje a gente tem mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta. E, impressionantemente, a maioria deles não passa fome. Mas você precisa saber o que é que aconteceu com aqueles primeiros cultivadores de trigo. Eles passaram a trabalhar mais de 12 horas por dia. A saúde deles piorou absurdamente. Eles começaram a se aglomerar, ficaram mais vulneráveis a infecções, a doenças carenciais, à inflamação. Os seus corpos, os seus ossos, os seus dentes, tudo se tornou mais frágil. E a liberdade deles de tempo e de espaço sumiu, desapareceu. Eles tinham que cuidar do que eles tinham plantado. E os caçadores, que não entraram no processo do cultivo e da agricultura? Os estudos mostram que eles trabalhavam, em média, 4 a 6 horas por dia. O restante era descanso, deslocamento, convivência e contemplação. Tinham corpos mais atléticos, corpos mais saudáveis. Cultivavam também, mas não trigo. Cultivavam família, organização social, espiritualidade. Morriam mais tarde e raramente eles viviam sob a tirania de sistemas opressores. Agora me responde, de coração, quem você acha que vivia melhor? Quem era mais recompensado pelo próprio esforço? Quem sentiu o gosto da vida com mais presença? Os cultivadores, eles eram brilhantes, mas foram engolidos pelo próprio sistema que eles criaram. Se tornaram escravos da colheita, reféns da terra, prisioneiros do trigo. E talvez, sem perceber, você seja hoje um desses plantadores de trigo. Porque você é inteligente, você é capaz, é bem treinado, estudou mais do que a maioria das pessoas, eu tenho certeza disso. Atende o dia inteiro, produz sem parar, resolve o que ninguém resolve. Mas me diz, a tua rotina, ela te liberta ou ela te aprisiona hoje? O seu trabalho multiplica a sua liberdade ou ele te consome? Você está crescendo hoje ou está só cultivando mais da mesma coisa? Porque você diz que não tem tempo. Mas será que não é o trigo que você planta que está tomando todo ele? Porque o tempo não é o que sobra no fim do seu dia. Tempo é onde você escolhe plantar sua energia, sua atenção, os seus esforços. É o que você cultiva para subir de patamar, para permanecer estagnado ou para definhar. Essa etapa zero da trilha valor é justamente o meu convite, para que você olhe com clareza para a sua realidade, para que enxergue o que está te mantendo plantado no mesmo lugar e para que você tenha coragem de se mover em direção àquilo que você já sabe que você deseja. E aí a escolha é sua. Se você vai buscar o que é seu, ou se vai continuar aí cultivando mais do mesmo e colhendo os mesmos resultados. E se você está em dúvida de por onde começar e do que priorizar, você vai seguir o fio. Já percebeu como a gente vive apagando incêndio? Você acorda, já tem notificação do celular. Chega no consultório, já tem atraso para compensar. Sai de uma consulta, já tem alguém esperando. Chega em casa, tem demanda e quando vê, o dia acabou. Você não tem nem tempo para os imprevistos que você tem.
E no meio disso tudo vão surgir coisas que você sabe que são importantes para a sua evolução profissional. Melhorar a experiência do seu paciente, estudar uma ferramenta nova, criar uma nova fonte de valor, organizar o seu perfil digital. Mas aí você sempre diz a mesma coisa. Agora, não dá. Eu estou sem tempo. O problema é até que falar que está sem tempo já faz parte da sua rotina sem tempo. Você está ocupado, está correndo, e eu sei que é verdade. Mas também, na maioria das vezes, está parado, está estagnado. E o seu maior problema não é a falta de tempo, é a forma como você enxerga o seu próprio caminho. Porque você diz que quer crescer, que quer ser mais valorizado, quer ter mais autonomia, quer ter uma agenda mais leve, um consultório mais cheio e cheio dos pacientes certos. Mas você acaba olhando para tudo isso como se fosse uma montanha íngreme, grande demais, inalcançável demais. E como o topo ele parece distante ou então impossível, você não dá nem o primeiro passo. Mas o que você precisa entender é, as metas, elas não se atingem simplesmente por heroísmo ou então de forma imediata. Ninguém come uma pizza toda numa bocanhada só, você vai comer uma fatia de cada vez. E com as suas metas não vai ser diferente. Elas vão ser atingidas se você fizer uma fragmentação inteligente. Toda meta grande, ela pode ser quebrada em pequenos passos, que parecem pequenos, quase irrelevantes às vezes, mas que eles te colocam no movimento para a direção certa. Esses passos são as tarefas marginais, porque você não vai tentar comer a pizza toda, mas também não vai nem tentar pegar uma fatia para você. Uma tarefa marginal é única e exclusivamente uma fração de uma fatia. É simplesmente para você iniciar o seu caminho em direção ao objetivo. Por exemplo, eu quero me tornar uma referência na minha área. Poxa, eu vou planejar então hoje estudar 15 minutos de um assunto que me interessa ou então da trilha valor. Eu quero atrair mais pacientes particulares. Então, hoje eu vou pegar 10 minutos do meu dia e mapear o processo de atendimento de quem já está vindo para mim para eu melhorar. Eu quero receber o triplo do que eu recebo atualmente. Então, hoje, em 5 minutinhos, eu vou analisar qual é o meu modelo de remuneração. Esses são os passos marginais. São aqueles que parecem que são pequenos demais para mudar qualquer coisa. Mas eles são grandes o bastante para mudar você, mudar a forma como você enxerga a sua realidade. E vão te colocar em movimento em direção às suas metas. E quando você der esse passo, o seguinte vai aparecer. E o seguinte. Até que às vezes, sem perceber, você já esteja muito mais perto do seu objetivo do que quando você começou. E agora que você já entendeu que o que te transforma é o movimento e não a perfeição e nem o imediatismo, vamos olhar com clareza para tudo que está te rondando hoje, todas essas pendências, essas ideias, os desejos, as tarefas que você vem empurrando já há tempo, e vamos aplicar com inteligência o método que vai te mostrar por onde começar com mais leveza e também com mais retorno. Tá em dúvida do que você vai fazer primeiro? Aí você vai seguir o fio. Essa ferramenta ela serve para você identificar, entre tudo que tem na sua rotina, o que é que vale mesmo a pena fazer agora. São três os critérios do fio: facilidade, impacto e oportunidade. Você vai avaliar cada tarefa com três perguntinhas super simples. Você vai dar uma nota de 1 a 4 para cada uma, dizendo se ela é muito difícil, se ela é difícil, se ela é fácil ou se ela é muito fácil. Então, aqui a gente começa pelo F. O F é de facilidade. Aqui você vai se perguntar: isso é simples de colocar em prática? É um plano fácil de executar? Aqui o foco vai se trazer a tarefa marginal, aquela que é mais fácil de você executar. Depois a gente vai para o I, de impacto. E você se pergunta: isso aqui muda o jogo? Me leva a outro patamar profissional? Me leva a outro patamar espiritual, pessoal? Aumenta a minha valorização? Muda, por exemplo, a realidade dos meus pacientes? E aqui você vai lembrar de mensurar o impacto daquela meta que você traçou, aquela meta que parecia super difícil. O O é de oportunidade. Isso é viável agora? Encaixa com o meu cenário atual? Eu tenho a liberdade de tentar executar isso ainda hoje, ou então nessa semana? E aí eu faço um alerta. Não deixe
A procrastinação decidir a pontuação por você. A pontuação final, ela é dada pela multiplicação desses fatores, o F vezes o I vezes o O. E aí eu posso aqui te dar um exemplo real, com tarefas comuns no profissional de saúde, que te demonstram como é que você pode priorizar na realidade usual de um profissional. Aqui a gente tem as tarefas que estão sendo mostradas do mapeamento do fio de uma pessoa. A primeira tarefa seria: hoje eu vou assistir 15 minutos da trilha Valor. Qual é a facilidade disso? Poxa, você está com o celular ou o computador ou qualquer coisa na sua mão e esse conteúdo está disponível justamente em formato digital. É super fácil, você só precisa clicar em alguns botões. Qual é o impacto disso? Você pode até não saber, mas eu garanto para você, o impacto é enorme. E qual é a oportunidade? Poxa, um conteúdo super acessível, está lá, boa parte de vocês, inclusive, já está dentro da trilha, já fez a compra desse conteúdo, já entrou no ambiente, então basta seguir o restante das aulas. É muito fácil, é super oportuno, é um conteúdo mastigado, feito para você consumir muito rápido. Então, a pontuação dessa é a pontuação máxima, 64. A gente tem outros exemplos aqui. Atualizar o perfil social. Qual é a facilidade disso? Para a gigante maioria das pessoas hoje em dia, é uma tarefa fácil. Qual é o impacto disso? Bastante. Essa é uma vitrine, as pessoas estão te vendo por ali. E qual é a oportunidade de fazer isso? Normalmente é muito fácil. Normalmente as pessoas já passam pelo menos 1 hora por dia em rede social, todos os dias da semana. Então basta você separar um pouquinho dali, daquele momento de scroll interminável, selecionar ali 15 minutos, 30 minutos em que você vai entrar na sua aba de perfil e organizá-lo. A coisa mais simples. Gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo para promover o meu consultório. Poxa, são coisas que talvez você não tenha. Você não tem uma câmera profissional, então você não tem um celular muito bom. Você precisa separar um tempo, precisa estar com a agenda fechada para poder usar o ambiente da clínica. Você precisa dominar coisas que você provavelmente não domina hoje, de edição de vídeo. Então, essa é uma tarefa que, para a maioria dos profissionais de saúde, ela é muito difícil. E aí, a gente chega na questão do impacto. É importante? É, de novo. Você está na vitrine, você está entrando na vitrine. É importante. Mas a oportunidade de fazer isso agora. Poxa, será que eu consigo parar para estudar como é que faz um vídeo desse? Será que eu consigo fazer uma contratação de alguma pessoa para me ajudar, um videomaker, ou então um editor de vídeo? Poxa, é difícil. E aí a pontuação dela vai lá para baixo. A pontuação vira uma pontuação 6. Responder mensagens dos meus pacientes. Qual é a facilidade disso? De novo, você deve estar aí agora usando um dispositivo que permite que você comunique com outras pessoas. Qual é o impacto? Poxa, normalmente você vai ter uma facilidade grande de fazer esse envio de mensagens, só que os seus pacientes vão adorar receber as suas mensagens. Então, para relacionamento é muito bom, para você aprimorar a experiência de quem está com você. Talvez isso não te eleve para outro patamar profissional e você tenha coisas mais importantes para fazer. Então, por isso a pontuação 2. E qual é a oportunidade disso? Mesma história. Está aí com tudo, sabe a história dos pacientes, sabe o contexto, sabe o diagnóstico. Basta você pegar o seu telefone, que provavelmente você já está usando ele agora, e entrar em contato com todo mundo. Então, a pontuação vai para 24. E eu vou te propor um exercício bem rápido e bem prático. Você vai fazer mentalmente ele agora. Você vai pegar uma folha, ou então abrir uma nota no celular, ou então fazer na sua cabeça. Você vai listar 5 tarefas ou ideias que você está empurrando com a barriga. Não vai nem pontuar, né? Mas você vai analisar elas refletindo rapidamente sobre aquelas perguntas do fio. As duas que tiverem uma pontuação imaginada maior são as duas que vão te dar mais resultado relevante e mais rápido. E você vai se comprometer a executar elas ainda nas próximas 24 horas. Porque você não precisa fazer tudo, você só precisa começar a fazer as coisas que mais têm capacidade de te transformar. Até agora, você já entendeu duas coisas que eu acho que são fundamentais. Que talvez você esteja vivendo dentro de uma rotina que é produtiva, mas é estéril, nada nasce de novo dentro daquilo dali, e que o que te puxa para cima e o que te faz crescer hoje é o que é mais fácil, mais impactante e mais possível de ser feito agora. E agora vem a terceira verdade: você não precisa de um dia inteiro para aplicar a trilha ou então qualquer outra coisa já de cara. Você só precisa de um mapa. Todo profissional de saúde, ele tem pelo menos duas agendas.
a agenda que está no papel, ou no celular, ou então no sistema do serviço de saúde, e a agenda que vive rodando na cabeça. A primeira está lá, ela é objetiva. Tem os prazos, tem os tempos, tem todas as tarefas que você precisa fazer. E a segunda, normalmente, ela é caótica. E é nela que mora a sobrecarga, o seu cansaço e a sensação que você tem de estar sempre devendo. E sabe por quê? Porque você não define com clareza espaços reais e intencionais para você plantar as suas sementes de crescimento. Você vai tentando encaixar, vendo se sobra tempo, e assim tudo que podia te impulsionar fica para depois. Ah, mas eu tenho as minhas urgências do dia a dia. Anota. Eu não estou dizendo para você largar as coisas do dia a dia. Anotar faz a sua própria mente sentir o alívio de que aquela informação agora está registrada. E você não vai se esquecer. E depois você vai separar tempo para executar. E eu te garanto, inclusive, que riscar aquela tarefa também vai trazer uma sensação enorme de recompensa. Eu consegui fazer. E quer saber de algo ainda mais impressionante? O seu tempo, ele se molda para a tarefa que você tem a fazer. Se eu te disser que você vai ser obrigado a demorar 2 horas para se arrumar para ir para o trabalho, você vai arrumar o que fazer durante esse tempo todinho. E, infelizmente, boa parte do que você vai acabar fazendo vai ser coisa supérflua. Mas se você acordar atrasado, sem o despertador tocar, e é obrigado a se arrumar para o trabalho em 20 minutos, você vai fazer o essencial, vai fazer o mínimo viável e vai dar um jeito de chegar no trabalho apresentável. Você não precisa trocar e transformar a sua rotina inteira. Você só precisa enxergar ela nesses blocos de tempo. Que você já viu o poder de fragmentar as metas em pequenas tarefas. Agora vai ver o poder de transformar o seu dia usando as fatias, usando os blocos. Esses são os blocos que eu costumo usar para separar e montar um mapa simples de uma rotina inteligente. O bloco um é o de ativação e início produtivo. Isso aqui é para a maioria das pessoas. Eu sei que tem gente que não tem uma rotina assim e que a cabeça não funciona assim, mas isso serve para a maioria das pessoas. O bloco um é o de ativação e início produtivo, normalmente de 6 a 9 horas da manhã. Aqui a gente tem uma clareza mental alta. A gente está focado aqui para fazer organização, para fazer preparação. Então, essa etapa, esse bloco, vai ser ótimo para fazer uma leitura, para fazer uma escuta rápida, para revisar um conteúdo leve, para organizar o resto do seu dia e para fazer as suas rotinas de autocuidado. O bloco 2 é o do pico de execução, entre 9 e 13 horas. Aqui a gente tem uma alta demanda, o seu foco está fora de você e você é obrigado a fazer tomadas de decisão. Aqui você está com a agenda cheia, com exame, com procedimento, com reunião. Então aqui você vai evitar fazer tarefas de crescimento, de levar para outro patamar. No bloco 3, que é a saturação já parcial, a gente tem um cansaço físico que ele é cada vez mais crescente. A gente tem aqui ainda tarefas acumuladas. E aí você precisa ainda manter a execução. Mas se você puder, essa daqui também é um bloco ideal para você fazer tarefas de crescimento que sejam leves. Então você pode assistir uma aula curta, você pode mapear as experiências que você teve ao longo do dia. O bloco 4 ele é o bloco de descompressão intencional. Para mim, entre 17 horas e 21 horas. Você começa a fazer sua transição para o descanso, seu raciocínio já está mais lento. E aí ele é muito bom, ele é excelente para fazer um estudo mais reflexivo, fazer uma atualização sua, ler notícias, ou então aplicar os conteúdos que sejam mais subjetivos da trilha valor. O bloco 5 já é o desligamento. Ele funciona das 21 horas até você dormir. Então, aqui você está numa etapa em que você tem processamento emocional do que você passou ao longo do dia, a sua fadiga mental e física já está mais alta. E aí, aqui eu não recomendo que você faça quase nada. Se for fazer, faça só uma absorção passiva, né, um podcast, escutar aulas, escutar exclusivamente, né, sem tela, e também fazer uma leitura de livros físicos de uma coisa mais leve. Não tenta forçar a tarefa produtiva complexa aqui, porque isso vai acabar estragando a tua rotina para o dia seguinte. E agora eu vou te lançar o seu desafio. Você vai escolher um fragmento de um bloco. Não é um bloco inteiro, é um fragmento de um bloco fixo no seu dia.
que será o espaço sagrado para você aplicar a trilha-valor. Você não precisa mudar o seu dia inteiro, você precisa só encontrar um momento em que você ainda está no controle. Um bloquinho, um horário dentro dele, é uma escolha. Isso já é o suficiente para você começar a sua virada. Eu vou até dar sugestões com base em perfis, né? Profissionais liberais que trabalham em regime ambulatorial, eu acho que é melhor estudar ou aplicar algo da trilha no bloco um ou no bloco 4, a depender de como é que é o teu ritmo de trabalho individual. Quem dá plantão ou então tem turno variado, é bom escolher um bloco fixo no dia anterior, que aí você vai protegê-lo. O importante aqui é que você tenha regularidade, não um horário absoluto. Você pode fazer no dia em que você não tem plantão, compensa. E profissionais que têm filhos ou então têm dupla jornada, ou você foca no bloco um antes de tudo começar, antes do teu trabalho começar, ou então no bloco 4 antes de tudo acabar. Por exemplo, depois que os seus filhos já foram dormir. E agora eu vou pedir para você seguir a regra dos 30 minutos sagrados. 30 minutos por dia. Eles vão ser inegociáveis. Sem multitarefa, sem culpa, mas também sem desculpas. Você provavelmente já investiu a grande parte da sua vida servindo os outros. E esse é o momento de servir também a sua própria construção. São 30 minutos de declaração de liberdade. É quando você sai daquela plantação de trigo e vai voltar a caçar as suas possibilidades. E agora você vai pegar papel e caneta, ou então usar a planilha do Excel que acompanha essa aula. Você vai desenhar os 5 blocos do dia com os horários que fazem sentido para a sua realidade. Vai marcar em qual bloco você vai se comprometer a estudar e aplicar a trilha valor. E aí você vai definir o local em que você vai fazer isso, o dispositivo em que você vai fazer isso, seja um computador, seja um tablet, seja um smartphone, e vai definir um horário fixo para isso acontecer. E ainda dou mais uma dica: você vai avisar alguém da sua confiança. Vai tornar isso público, vai criar um vínculo externo, porque os olhos dos outros, eles são mais uma garantia de que você vai executar. E vale um lembrete, o crescimento, ele não depende de tempo livre, ele depende do tempo escolhido. E quem espera o tempo sobrar, fica sempre esperando. E quem escolhe o momento, começa a subir. Esses aqui, eles são os 7 passos para redesenhar a sua rotina com foco em crescimento. E você seguindo esses 7 passos, eu te garanto, mesmo que você escolha fazer outra coisa e não continuar comigo depois, se você fizer esses 7 passos, você vai ter uma clareza enorme do que vai te jogar para cima, do que está te estagnando e do que está te jogando para baixo. Número um, você vai listar tudo que te ocupa hoje. Não tenta filtrar, não. Você vai escrever tudo: atendimento, exame, mensagem, reunião, o tempo que você passa de scroll de tela de Instagram, no Facebook, no TikTok, os seus afazeres domésticos, o banho que você dá nas suas crias, salão de beleza. Você vai colocar tudo. Eu te garanto, a clareza, ela começa quando você externaliza o caos. Depois você vai aplicar o fio. Para cada item da lista, você vai responder: é fácil fazer com o que eu tenho hoje, gera impacto real na minha evolução e dá para fazer agora. Depois você vai cortar e adiar, ou então excluir da tua vida ou delegar para outra pessoa o que não te transforma. Tarefa com nota baixa no fio é tarefa que te prende. Você pode ou eliminar, ou automatizar, ou delegar para alguém, ou então adiar com consciência. Depois você vai escolher, vai separar o seu bloco sagrado do seu mapa de rotina, vai definir qual vai ser o seu momento valor. E não precisa ser um momento perfeito. Ele só precisa ficar protegido. Por exemplo, eu vou usar o meu bloco um e antes da clínica abrir, eu vou passar 30 minutos estudando. Ou então, no momento 4 depois do jantar, vou me trancar dentro do quarto e vou passar para estudar. Ou então você faz isso em dias alternados. 60 minutos no bloco um depois que eu acordei e me arrumei, se for preciso, porque eu dou plantão de 12 em 12, plantão de 12 horas eu não consigo no comecinho da manhã. Depois você vai publicar, vai tornar público, vai dizer para alguém: esse horário é meu. Eu não vou marcar nada, eu não vou negociar, eu vou usar para crescer. Pode ser um amigo, um cônjuge, um colega.
E aí você vai também postar lá no seu Instagram, para todo mundo ver, ou então no grupo lá do WhatsApp da gente da trilha. Estou seguindo o meu fio. Seguindo o meu fio. A responsabilidade, quando ela é compartilhada, ela vira um compromisso. Depois você vai lembrar, vai colocar um lembrete visível. Use um post-it, um papel colado no espelho, uma foto, um wallpaper no teu celular, alguma coisa que diga para você a importância do que você está fazendo. Crescimento não nasce na sobra de tempo, ele acontece quando você escolhe o tempo. E, por último, execute. Nem que seja por 10 minutos em vez de 30, mas comece. Comece pequeno, uma aulinha, uma anotação do insight, um rascunho de um post, um exercício prático da trilha. Tem aulas lá da trilha que duram 4 minutos. E isso porque quem começa, mesmo pequeno, com intenção, vai avançar com consistência. Você não precisa virar a sua vida de cabeça para baixo. Você só precisa criar uma fenda, um bloquinho, um ponto de virada. E aí, a partir daqui, você já não vai estar mais plantando o mesmo trigo. Você vai passar a explorar o caminho que te leva para um novo ciclo de liberdade, de autoridade e de valor. E se você acredita que você tem o direito de sair da rotina desgastante, de sobrecarga e de pressa, desenvolver habilidades que não se ensinam na faculdade, ter mais tempo e disposição para teus filhos, para teu parceiro, ser valorizar tudo que você entrega e não só pelo currículo, e também ser melhor remunerado, sem precisar de mais diplomas, a gente se vê no restante da trilha valor, que consiste em potencializar os aspectos fundamentais que eu creio que te levam para essas metas. Visão centrada no paciente, alinhamento da comunicação, lapidação da experiência, organização da autoridade e retorno com propósito. Eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos na etapa 1.